Vamos mergulhar numa questão que atravessa séculos de história. Uma pergunta fundamental. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? A gente olha para a história e vê isso o tempo todo. Impérios que nascem, chegam ao auge e depois colapsam. Nações que prosperam e de repente entram num ciclo de declínio. Mas e se a resposta para isso não estiver apenas nos grandes líderes ou nas ideologias, mas em algo muito mais básico, mais fundamental? A teoria que a gente vai explorar aqui sugere que a chave para entender tudo isso, a base da estabilidade de qualquer sociedade, é uma coisa que a gente quase sempre toma como garantida: a energia. E o mais fascinante é que toda essa ideia, que parece super complexa, pode ser resumida numa única equação. Uma fórmula que, de certa forma, conecta tudo. E aqui está ela. V vezes E é igual a H vezes Y. Parece simples, né? Uma formulinha de matemática. Mas esta aqui é a espinha dorsal de toda a análise. De um lado, temos o que uma sociedade é capaz de produzir. Do outro, o que ela precisa para se sustentar. O segredo todo, como a gente vai ver, está em manter esses dois lados da balança em equilíbrio. Então vamos lá, vamos desmontar essa equação peça por peça. O que, afinal de contas, cada uma dessas letras quer dizer? Bom, começando pelo V de produtividade. Mas não é só sobre chão de fábrica ou trabalho pesado. Pense nisso como a capacidade total de uma sociedade de criar valor. É a nossa inteligência coletiva, nossa tecnologia, nossa inovação, é a nossa mágica para transformar recursos em bem-estar. Agora, o fator que multiplica tudo. E de energia. Desde o fogo lá nas cavernas até a energia solar de hoje. Mas aqui tem um ponto que as fontes destacam como sendo crucial. O conceito de energia líquida. Não adianta nada ter uma fonte de energia gigantesca se a gente gasta quase a mesma quantidade de energia só para conseguir extraí-la. O que importa é o saldo, sabe? A conta precisa fechar com sobra. Do outro lado da equação, nós temos o H, de população. Esse é mais direto, né? É o número de bocas para alimentar, o número de pessoas que o sistema inteiro precisa sustentar. Cada indivíduo representa uma demanda por recursos, por comida, por moradia. É a pressão demográfica no sistema. E para fechar, a letra talvez mais explosiva de todas, Y, de distribuição. Porque, olha, não basta só produzir riqueza. A grande questão é como essa riqueza é dividida. É a briga eterna pela maior fatia do bolo, a raiz do que as fontes chamam de conflito distributivo. É o que, no fundo, move a política. E isso leva a gente para uma pergunta-chave. Como é que a gente mede se uma sociedade está indo bem? Geralmente a gente olha para o PIB. Mas as fontes que estamos analisando dizem que isso é uma armadilha. Pensa comigo, um furacão que destrói uma cidade inteira. Ele faz o PIB subir, por causa do dinheiro da reconstrução. Mas alguém ali ficou melhor de vida? O Indicador de Progresso Genuíno, o GPI, tenta dar uma visão mais real, e os resultados, como os dos Estados Unidos, são um baita alerta. Ok, com essa equação na cabeça, vamos usar essa lente para olhar para um problema que parece universal, a corrupção. Será que é só uma questão de gente desonesta? Ou será que o buraco é mais embaixo? Essa citação, tirada de uma das fontes, é muito forte. Ela sugere que quando o sistema oficial, o tal fluxo energético principal, falha em sustentar as pessoas, elas são praticamente forçadas a achar outras formas de sobreviver, mesmo que essas formas sejam, digamos, informais ou ilegais. Por essa ótica, a corrupção deixa de ser só uma falha moral e vira um sintoma de um problema maior. É como um vazamento de energia no sistema. Quando a distribuição oficial de recursos, o nosso Y, não funciona direito, as pessoas criam seus próprios caminhos para conseguir a energia que precisam para viver. É quase uma resposta de sobrevivência a um desequilíbrio do sistema. E aí a gente chega numa visão da política que é, no mínimo, impactante. As fontes sugerem que, no fim das contas, todos esses sistemas que a gente conhece, comunismo, liberalismo, até mesmo sistemas históricos como servidão e escravidão, são, na sua essência, apenas métodos diferentes para gerenciar uma única coisa, a variável Y, o conflito sobre quem fica com o quê. São as regras do jogo para dividir o que a sociedade produz. Mas e o que acontece quando o lado da produção da equação começa a fraquejar? É aí que a gente entra num terreno bem perigoso, o do chamado custo da complexidade. A ideia, que vem muito do trabalho do historiador Joseph Tainter, é até bem fácil de entender. Conforme as sociedades crescem, elas ficam mais e mais complexas. Mais leis, mais burocracia, mais camadas de governo, mais infraestrutura para manter.
É só comparar uma aldeia pequena com uma metrópole como São Paulo. E aqui vem o pulo do gato. Toda essa complexidade custa energia. Ela consome recursos só para continuar existindo. Se a sua entrada de energia, o E da nossa equação, não cresce na mesma velocidade, a complexidade vira um peso morto. Ela começa a consumir mais do que ajuda a produzir. E isso acaba derrubando a produtividade real, o nosso V. E as fontes trazem um exemplo bem visual do que isso significa no mundo de hoje. De um lado, descrevem a vitalidade, a energia pulsante de cidades chinesas, com infraestrutura novinha e tudo funcionando. Do outro, o contraste com a decadência de algumas cidades nos Estados Unidos, que parecem estar se afogando nos custos da própria complexidade. Então, como é que a gente junta todas essas peças e o que essa equação toda nos diz sobre o nosso presente e talvez sobre o nosso futuro? A grande lição que fica é esta: estabilidade social não é algo garantido, não é um estado permanente. É uma dança, um ato de equilíbrio delicado e contínuo entre o que a gente produz, produtividade vezes energia, e como a gente divide isso entre todos, população vezes distribuição. Se essa balança pende demais para um lado, todo o castelo de cartas corre o risco de desmoronar. E no fim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Sabendo que tudo depende desse equilíbrio energético, será que a gente está prestando atenção nos sinais de alerta? Ou estamos tão distraídos com os debates do dia a dia que esquecemos de olhar para os alicerces que sustentam tudo? A questão, e isso é um pouco assustador, fica em aberto.